Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 18 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Você acompanha esse programa também em podcast, reprise na plena logo mais. Eu tô com o Manel, né? Aquele Manel que ele cantou. Tô fazendo os gestos aqui. Então, aonde você estiver aí, na melhor hora do dia, você pode acompanhar esse programa de hoje. São 7h06 em Campos. Muito bom dia. Campos que amanhece com tempo bom e com calor para hoje. Aliás, a previsão é de 32 graus de máxima e a mínima de 23 graus para Campos hoje. Neste momento, tempo bom e ensolarado, faz 25 graus, já com sensação térmica de 28, nordeste a 11 quilômetros por hora e não há previsão de mais vento aí para o dia de hoje. Só esse que está aí, normal. Também não há previsão de chuva. Nesta quarta-feira, dia 18, temos o prazer e alegria de contar com o Rodrigo Gonçalves na bancada, nosso jornalista, editor de política do jornal Folha da Manhã, para conversarmos com o nosso querido George Gomes Coutinho, cientista político e professor da UF. Jorge, é sempre bom, muito prazer, muita alegria de te receber aqui. E nesse momento tão importante para a gente entender um pouco o que a ciência política interpreta deste momento que o Brasil vive, desses ataques terroristas que, pela lei brasileira, não é considerado ataque terrorista, mas pela realidade. O cara que bota uma bomba num caminhão, tanque cheio de gasolina, se isso não for ataque terrorista, eu também não conheço nada dessa vida. Mas, por outro lado, já tem mudança na proposta de mudança na lei, justamente a partir de hoje, a partir de agora, para poder haver punição mais rigorosa com relação a esses terroristas, que passam muito, se não terroristas, passam muito longe de manifestante. Manifestante é outro tipo de situação. Vamos falar sobre esses reflexos do bolsonarismo em Campos também, né, uma cidade com essa tradição, e que deu aí, mais uma vez, a vitória a Bolsonaro agora, tanto no primeiro turno, e repetiu no segundo turno, e uma avaliação também do início do governo Lula, essa equipe toda que ele montou, como é que você está vendo essa coisa toda. Então, Jorge, dentro de instantes, né, se você permite, vamos trazer aí a sua participação, só trazer aqui as manchetes da Folha. 7h09, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Quarta-feira, dia 18
tem jornal Folha da Manhã nas bancas. Eu vou começar pela Folha 2, eu não resisto. Homenagem nada, é só um registro aqui, que isso não é homenagem à altura dele. Nosso querido Dibs Rawaj é destaque hoje na Folha 2, estou mostrando aqui para quem está acompanhando nas redes sociais, um mestre e sua coleção, uma exposição de câmeras de Dibs Rawaj, aberta nessa terça-feira, ajuda a contar a história da fotografia. Tem coisas boas, né, que a gente consegue acertar em Campos, né? Antes de morrer, fazer essa exposição já é um acerto, com certeza, porque depois que morre, aí não precisa botar nome de rua, não precisa nada disso não. O melhor é fazer agora enquanto está vivo. Capa da Folha de hoje, aí não é tão bom assim, mas está aqui e registrado. CVC é foragido de operação da Polícia Federal que prendeu bolsonaristas. CVC, para quem não sabe, e muita gente ontem me perguntando sobre isso, o que é CVC? É uma empresa? Não, CVC é um cidadão líder da direita campista chamado Carlos Vitor Carvalho, ou Carlos Victor Carvalho. O CVC, então, representa as iniciais do seu nome. Ele é ativista, bombeiro e doceira da região, são suspeitos de participação em atos antidemocráticos. O CVC é considerado foragido. Pane em helicóptero fere 2 petroleiros da bacia de Campos. Flutuadores foram acionados em pleno voo, né? E essas denúncias são feitas aí frequentemente pelo Sindipetro NF. Coleção de Dibs Rawaj no Museu Histórico de Campos, mostramos já aqui na Folha 2. Ainda em destaque na capa da Folha, sem sinal, falta de manutenção dos semáforos nas ruas de Campos causa transtornos e é alvo de reclamação de motoristas e pedestres. Prefeitura trabalha na implantação do novo sistema. Cobramos muito isso aqui recentemente do Godard, que é o diretor lá do IMTT. E ele já publicou nas redes sociais que está arrumando, pelo menos os semáforos parece que chegaram, o que é um bom sinal. E está fazendo ali a sincronia que a gente tanto almeja, porque fica aquele abre e fecha de semáforo pertinho do outro, ninguém anda. Reajuste de 15% do piso do magistério, professor passa a ganhar mais de 4.400, professor de 40 horas. Professores com menos horas de trabalho terão outro reajuste, mas terão também reajuste. Fábrica de Talentos, parceria no futebol do Goitacás. Tem também aqui na coluna do Marcão Gomes, terceiro governo Lula tem dificuldades para dar arrancada. Aliás, vamos falar isso com o Jorge Coutinho daqui a pouco. E tem ainda aqui, volta às aulas, um caderno especial em breve na Folha. Para fechar, aqui no cabeçalho da Folha da Manhã, que é o que eu aprendi no colégio, o que vocês falam é impublicável, tradição da Baixada, missa de Santo Amaro com celebração à paz. A imagem é do Dom Roberto Ferreira Paz, que está aqui na capa do jornal. Reforço, segurança presente completa 1 ano, cofres cheios em 2002, repasses recordes de royalties para a região, é destaque também aqui no jornal Folha da Manhã. Todo esse conteúdo aí para os assinantes já, né, em suas casas e também em sua casa e também para os leitores da Folha nas bancas da nossa cidade. São 7h13. Prazer sempre de receber, prazer renovado. É pena que demora muito, né? Mas a gente vai te acompanhando lá nas redes sociais, principalmente naquela parte artística em que o talento musical aflora ali, meu caro e querido professor Jorge Gomes Coutinho. Eu já pedi uma música a você de Belchior, agora eu vou pedir uma do Scorpio. Ou então do Pink Floyd, que são os grupos que eu gosto. Mas vamos lá. De vez em quando você manda uma lá que eu gosto. E assim, claro, de vez em quando não, todos você manda muito de popular brasileira, enfim, todas que você manda lá, manda bem. Meu irmão, bom dia, seja bem-vindo, professor Jorge Gomes Coutinho, cientista político e professor da UF Campos. Bom dia.
Bom, queria dar bom dia, primeiramente, aqui aos meus amigos da bancada, né? Começar aqui pelo Cláudio Nogueira, que realmente já me acompanha. Eu estou devendo essa apresentação aqui, porque a gente já fez essa discussão, né? Que a partir da terceira participação no Folha do Ar já podia pedir música. Eu acho que eu devo estar na sexta, não é isso? Então, na sexta, você tem que apresentar o seu talento. Ó, daqui nós já temos aí a apresentação do Nani, que não conta muito, porque ele a especialidade dele é cantor, né? Blues, toca muito. Ângelo Nani. Ângelo é Série A, meu amigo, eu sou Série C. E um outro também que é muito talentoso e toca gaita, como ninguém, doutor Nélio Artiles, e tocou a gaita aqui pra gente ao vivo. Rapaz, então você... Eu tô falhando, então, com essa tá nesse débito aí, sua, tá? Né? Mas eu tô devendo, sim, devo, não nego, pago quando puder. Inclusive, eu tenho a justificativa que a vida é tão corrida, né, que realmente uma das minhas cordas lá estourou. E eu falei assim, deixa quando tiver com tempo, porque depois tem que trocar tudo, né? Que as cordas estão meio velhas, do violão e tal. Então tá meio parado lá o violão. Mas eu vou cumprir essa promessa, porque agora eu me sinto desafiado pelo Nélio Artiles. Olha só. Se ele já teve a coragem, o peito de vir aqui tocar a gaita dele, né? Eu tô me sentindo agora desafiado. Não, mas vocês têm talento, rapaz. Agora difícil sou eu, que até para tocar a campainha sai desafinado. O negócio tô falando, e meus filhos são bons, Nil, viu? Eu sou surdinhozinho pra música. Mas vou sem dúvida alguma dar conta dessa demanda, né? Trazer o violão aqui um dia desses e agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês, do Grupo Folha, para poder ajudar a pensar, a trazer alguns elementos de análise que não são só pontos de vista, né? Isso é muito importante, né? Parece que tudo, para uma parcela da população nesse país, se tornou uma questão de mera opinião, né? Análise é outra coisa, né? Análise envolve você trazer os fatos, a dureza dos fatos, e tentar dar a eles sentido e produzir esclarecimento. Então é um prazer estar aqui com essa tarefa importante no momento, né, de um janeiro, né, do Brasil também atípico, né, e tão grave, né. É um prazer estar aqui com vocês. Não, perfeito, obrigado, o prazer é nosso. E só rapidamente para fechar aí o que você falou, a dificuldade das pessoas hoje em entenderem o que é opinião e o que é uma análise dos fatos, que é o que você falou. A análise traz a dureza dos fatos. A opinião mostra o que eu estou pensando sobre esses fatos. É mais ou menos como você, por exemplo, você pode ter a opinião de você achar uma camisa amarela feia ou bonita. É uma opinião, está tudo certo. Você pode dizer que o sorvete de creme é mais gostoso do que o sorvete de morango ou vice-versa. Isso também é uma opinião. Outra coisa é você trazer uma série de fatos e variáveis em torno de um determinado contexto ou fenômeno e daí produzir sentido, produzir esclarecimento. Isso é outra coisa. E é o que eu digo, as pessoas têm muita gente tem dificuldade em dirimir isso, em, né, definir o que é cada um, infelizmente. E eu já até comentei com o Aloysio, comentei com o Arnaldo, agora com você, Rodrigo, para que coloque isso bem claro no jornal. Opinião do jornalista, opinião do escritor, que é diferente de você colocar e ambas são lícitas, né? A Sim. opinião e a análise são lícitas. A questão é que talvez eu concordo com você bastante também, Nogueira, que vale a pena a gente trabalhar num processo de educação da nossa opinião pública, né? Não somente por parte do produtor, né, de conteúdo, Sim. mas também do consumidor, né? Sim. Porque o consumidor está consumindo aí, às vezes, gato por lebre e achando que está fazendo um excelente negócio, né? Até porque isso certamente vai ser ponto da nossa discussão. A indústria de desinformação e de fake news continua a pleno vapor de uma maneira danosa até mesmo para as decisões econômicas nesse país. E uma pesquisa revela
que os idosos têm muito mais tendência a acreditar nas fake news do que outras idades. Meu caro Rodrigo, desculpa o preâmbulo longo aqui, mas o George é sempre com muito conteúdo muito bom, então não vai ter jeito. Bom dia, Rodrigo Gonçalves, seja bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, Jorge, bom dia, Marcelo, que está aqui na técnica, bom dia a você que acompanha a gente ao vivo aqui em 98,3 e também pelas redes sociais. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente durante as manhãs, né? Você que é não só aqui de Campos, mas também de toda a região. Eu acho que o Jorge hoje, como é a primeira vez que eu vou estar com ele aqui pessoalmente, então eu acho que por isso a gente pode dar esse desconto para ele não fazer essa apresentação. Mas na sua terceira vez comigo aqui, não vai ter como escapatória. Aí você tá igual a lei brasileira, tá dando muita folga. Eu tô com, então já tá duplicando minha dívida, que já é o segundo, tá então, se juntar o Aloysio também, aí os juros, né, vão com o crescer. jornal, com tudo, você vai fazer aqui até Pois meio-dia, cara. Tô lascado. Mas é sempre um prazer receber aqui o Jorge. Já não tinha tido a oportunidade de estar com ele aqui pessoalmente, mas já falei com ele algumas vezes agora, desde que assumi lá a editoria de política, né? E é uma pessoa que tem contribuído muito para essas análises, né? E acho que é o papel da gente, enquanto jornalista, ter essas pessoas para fortalecer justamente isso, tentar criar, fazer com que dar subsídio para que as pessoas possam ter essa formação de opinião que você falou mais segura, mais fiel à realidade, né? Então a gente hoje aqui nesse programa eu até falei com ele, olha, você está devendo uma ida sua lá, porque a gente estava devendo isso aos nossos ouvintes. Quem acompanhou todo o processo eleitoral, até mesmo antes do processo eleitoral, a participação não só do George, mas do Hamilton, de outras pessoas que estiveram aqui, engrandeceram muito esse programa. E diante dos fatos que aconteceram mais recentes, né, desde a indicação do Ministério, a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fatídico dia 8 de janeiro, né, que a gente está vendo os reflexos até agora, inclusive aqui em Campos, né, eu até hoje contribuo com a coluna Ponto Final, também coloquei os Campos mais uma vez no noticiário nacional e mais uma vez por um fato tão lamentoso, na verdade, né? Assim, abominável o que aconteceu lá em Brasília. A gente vê Campos mais uma vez envolvido nisso, pessoas que infelizmente muitas vezes se atribuíram do que a gente falou daqui agora na abertura sobre se baseando em fake news, se baseando infelizmente das pessoas mais fragilizadas muitas vezes na questão de ter acesso à informação, né? A gente sabe que a internet democratizou muito o acesso à informação, mas também, por outro lado, trouxe esses problemas que a gente vai estar falando aqui. Então, o próprio CVC é uma pessoa que né, muito ativo nas redes sociais, tem rede social dele que tem 50 mil seguidores, né? O Instagram dele ele fechou, né, nos últimos acontecimentos. A foto que ele tinha em Brasília também ele apagou. A foto que ele tinha lá, que algumas pessoas dizem que é referência ao próprio dia 8, né? Não está mais lá. Mas, por outro lado, ele ainda estava com o Twitter ativo, né? E tentou depois eu posso até falar um pouco sobre isso, que vai fazer. A gente vai servir muito, contribuir muito para essa análise, que é aquela coisa, tipo assim, né? Tiro o meu da reta, mas quando a primeira. Parece que é costume, né? Na primeira oportunidade que tem, volta a trazer discussões e inflamar situações que infelizmente fazem com que a população aí, infelizmente essas pessoas que foram alimentadas pelo movimento bolsonarista, né, acabam tendo reações mais... a gente consegue ver ainda pessoas defendendo o que aconteceu em Brasília, mesmo diante de todas as cenas que apareceram. Eu acho que até o mais sem vergonha fica com vergonha daquilo. Não tem como não se sentir envergonhado diante de tudo aquilo que aconteceu. Porque lá as pessoas que estão lá não representam, são ladrões. Mas isso não justifica de forma alguma o que aconteceu lá. Então, assim, acho que é um momento para a gente conversar sobre isso, refletir um pouco, mas, acima de tudo, como o Jorge falou, através de uma análise, né? Claro que se a gente fosse analisar todo o contexto que trouxe a gente até esses... fatos lamentáveis, a gente precisaria de muito mais do que um programa. 8 horas de programa, né, pelo menos. Não teria uma tese de doutorado, pós-doutorado, não teria nada que pudesse aí justificar contar, né, relatar tudo. A gente vai fazer, claro, recortes do que está acontecendo, né, mas a gente com certeza vai ser uma oportunidade para que você aí de casa possa aproveitar esse momento também para refletir e colocar sua opinião também, né? A gente, se for uma opinião que a gente acha, opinião é opinião, né? Como o Jorge colocou, mas o espaço está aberto lá no Facebook, nos comentários, para que você coloque lá a sua opinião e a gente, dentro de uma análise criteriosa, que eu tenho certeza que o Jorge vai fazer, a gente não vai deixar aí de estar
vendo aqui o que você está colocando nas redes sociais. Eu admiro o cabra macho. Não tem um nordestino que fala isso? Que ele faz a lambança e assume que fez. Esses caras que fazem as lambanças e depois se esconde debaixo da saia da mãe, não vale nem mesmo o crédito, nem mesmo antes, quanto mais, né, nessa situação. Eu só queria registrar, Cláudio, rapidamente, também o papel da imprensa Se nisso. fez, meu amigo, vai lá e assume. Vai lá e fala aqui, ó, eu sou fulano de tal que tô aí sendo acusado aí, eu não fiz nada disso, ou eu fiz e tô aí para pagar. Seja homem, seja macho. Já para assumir o que fez. O que eu acho assim que às vezes dá esse ruído também, e aí a gente tem que fazer aqui enquanto jornalista, é o que também o papel que a imprensa às vezes vem desenvolvendo, e por mais que tenha se fortalecido muito também por conta dessas questões da fake news, mas ainda algumas situações eu vejo sendo cometidas que acabam complicando a situação. Por exemplo, alguns veículos de imprensa chegaram a noticiar a prisão do CVC. Sim. No momento que você faz isso, sem verificar as verdadeiras fontes, aí eu não estou falando isso inclusive nacionalmente. Porque a própria Agência Brasil colocou isso, que é, vamos dizer assim, que é da EBC, fez isso. Isso acaba muitas vezes não invalidando, mas comprometendo a informação. E aí, o cara que recebe a informação no grupo de WhatsApp fala, se até o jornal está dando fake news, porque não deixa de ser uma notícia que, assim, vamos dizer, que não foi verdadeira, por mais que não tenha sido criada por um jornalista, né, e sim, essa informação veio de alguém, é uma coisa que complica. Então, assim, é importante também esse fortalecimento da imprensa nesse momento, sabe? Tipo, de parar também de querer, muitas vezes, competir com a agilidade que, às vezes, uma informação tem das redes sociais, que tem dos grupos de WhatsApp, e aí cair na realidade que o trabalho precisa ser muito mais seguro, principalmente agora que a gente vive esse momento de fortalecimento da imprensa. E a gente só vai conseguir avançar se a gente tiver também profissionais comprometidos, né? E a gente vai até falar sobre isso aqui também, né? Sobre esse processo. Perfeito. Meu caro George, vamos começar do começo. Não é fácil. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Para a gente entender, aos olhos da ciência política, como que foi visto esse fato do dia 8? Em todos os aspectos, na destruição do patrimônio, na provocação das pessoas até chegar o fato, e no posterior, que é a punição dessas pessoas de forma rigorosa dentro da lei, e também o rombo disso para a democracia, ou a positividade disso para a democracia brasileira. Olha, a sua pergunta ela é bastante difícil. Deixa eu tentar fazer do que eu acompanho, né, da minha área, né, meu doutorado é na área de ciência política, eu sou filiado à Associação Brasileira de Ciência Política, e do que eu posso tentar produzir uma média de opinião, uma média de consenso da área de ciência política no Brasil, é de que nós somos, nossas posições são entre conservadoras e reformistas com relação às instituições e ao regime político no Brasil neste momento. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? É mais ou menos consenso dentro da área, né, a preservação das instituições, né, a divisão dos poderes, a defesa do sistema de seleção de governantes pelo voto e a defesa da democracia representativa. É mais ou menos consenso entre nós isso. Esse conjunto de instituições e valores e de procedimentos. Tá? Então, reiterando, então nós somos conservadores institucionalmente. Nós queremos conservar as instituições e fazer reformas, né? E aí há uma discussão, né, dentro da área, se a gente pode ter mais participação, menos participação, o quanto que a participação ela aumenta a qualidade das instituições, ela pode diminuir, enfim, aí são discussões, né, digamos, de preferências que nós temos dentro da área, mas no geral nós defendemos as instituições,
e defendemos o regime democrático representativo. Esse é o nosso posicionamento. Perfeito. Né? Pelo menos, digo talvez para além dos 80%, né, de cientistas políticos brasileiros, né, sejam homens, mulheres e afins. Né? Bom, diante disso, ou seja, declarando essa premissa, né, nós defendemos as instituições, defendemos a democracia. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi de uma gravidade sem precedentes. Né? A última vez que nós tivemos a invasão, né, da sede do Executivo, por exemplo, embora que foi até muito além disso, né, que envolveu a sede dos 3 poderes, a última vez que nós tivemos algum tipo de invasão da sede do Executivo por um grupo de político, né, que tem seus membros vindos da sociedade civil brasileira, foi a intentona integralista de 38. Justamente, que é um movimento de extrema-direita. Nós podemos dizer que o integralismo é o fascismo brasileiro, sem maiores dores de cabeça, porque tem uma grande discussão historiográfica, só que estuda o fascismo, estuda o integralismo e compara os dois movimentos. Né? Então, não estou aqui comentando em nenhum momento, inclusive um abraço para meus amigos do grupo de História das Direitas, que tem um grupo de História das Direitas que eu participo, né, do pessoal da Associação Nacional de Pós-Graduação em História, né, e estou lá com eles trocando ideias. Então, eu tenho certeza que eu não cometi nenhum erro conceitual aqui. Né? Integralismo é fascismo brasileiro. Então, desde 1938, você não tinha um tipo de invasão, né, do Executivo, feito, inclusive, por grupos que vêm da sociedade civil. Né? E agora, mais uma vez, né, grupos de extrema-direita, assim nós podemos... Porque, às vezes, e eu sei que os nomes das coisas ajudam a classificar e ajudam a concentrar nossas atenções e ajudam a explicar. Né? Aí está uma grande discussão se nós temos no Brasil um neofascismo, se é o bolsonarismo, se... eu simplesmente, para poder reduzir a polêmica em torno da discussão conceitual, eu classifico como extrema-direita. Então, o que nós tivemos foi uma invasão de grupos de extrema-direita, né, às sedes dos 3 poderes, no dia 8. Portanto, um movimento que avilta a democracia, avilta o Estado de Direito e avilta o processo de seleção de governantes pelo voto. Então, não vejo como, né, como falei, de alguém que é afiliado à Associação Brasileira de Ciência Política, que é meu caso, né, que tem uma formação em ciência política, dou aulas de teoria política e faço pesquisa na área de política, não tem como se dizer que aquilo ali tem uma vírgula de legitimidade e, para além de ter sido uma invasão de grupos de extrema-direita, da sociedade civil, houve, sim, e isso precisa ser discutido, precisa ser investigado, a participação de grupos da segurança pública e grupos das Forças Armadas que fizeram vista grossa, né, a esse processo de vandalismo, de destruição, de lapidação de patrimônio público, de roubo, tá, porque peças foram roubadas, equipamentos foram roubados. Né? Então, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, e não por acaso, aí dizendo para além do meu posicionamento enquanto cientista político brasileiro, né, o que houve no mundo em uníssono, e não importa a opção dentro do espectro político, da esquerda à direita, foi a condenação veemente dos atos de barbárie que nós vimos no dia 8 de janeiro. E aí, eu só queria aproveitar que você falou em relação à intentona, né, lá, e aí, quando a gente vê, por exemplo... A intentona foi diferente porque os militares conseguiram reprimir os camaradas, e aí os integralistas. Era Getúlio, né? Desculpa, também, Rodrigo. né? Sim, mas é só o que eu queria fazer esse recorte, assim, porque aí, quando a gente vê depois, que é o discurso que você falou, você está falando, né, de análise, né, de todo o contexto, aí a gente vê a opinião. Aí você pega, logo depois do que aconteceu,
o presidente vindo e falando assim, ó, o ex-presidente, né, Jair Bolsonaro falando assim, manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Aí ele tenta igualar aquilo que aconteceu a fatos que a gente sabe que são totalmente desproporcionais e que, claro, não foram, por óbvio, aprovados, mas assim, né, a gente não está aprovando o que aconteceu em 2013 e em 2017, mas que tinha intenções totalmente diferentes. Ninguém estava querendo tirar alguém do poder, eram questões específicas. E aí, quando ele coloca isso, ele acaba mais uma vez alimentando pessoas que a esquerda já fez isso, e aí vira de novo essa competição de esquerda e direita, quando na verdade não é isso. A gente está falando de depredação do patrimônio público, depredação do patrimônio cultural, que é algo que vai além ainda de você simplesmente quebrar uma vidraça de um prédio, uma televisão que está lá dentro. Então, assim, aí quando você vê, logo depois de um ato, alguém falar isso, mais uma vez, tenta usar dessa polarização para poder, vamos dizer assim, não deslegitimar, mas enfraquecer o que aconteceu lá, que foi muito grave. E realmente queria que você falasse, porque foram situações totalmente diferentes, né? Foram. E eu acho que eu vou pegar um pouco a carona no comentário que o Nogueira fez, pegando também o que você colocou, Rodrigo, que é o seguinte, há uma enorme diferença e por isso a gravidade da situação desse janeiro de 2023. E o que inclusive também diferencia do que aconteceu no Capitólio no 6 de janeiro, né? O que há de diferença de 13 do Capitólio e nosso 8 de janeiro de 2023, é a participação de agentes do Estado. Para começar, a participação de agentes do Estado em conluio, em conspirata contra o Estado de Direito. Tá? Acho que esse é o ponto mais escandaloso que vai precisar, não por acaso, inclusive o José Múcio permanece na condição de ministro da Defesa, é justamente pela gravidade da situação, né? Porque, por exemplo, a cada momento em que você investiga o conjunto de fatos de 8 de janeiro de 2023, você fica mais estarrecido. Por exemplo, no momento em que alguém do alto escalão do Exército, né, estaria ali nos arredores, né, do QG, do quartel-general, teria dito e, na verdade, confrontado o ministro da Justiça, dizendo que ele, naquela noite, não ia prender ninguém ali. Portanto, este membro do alto escalão das Forças Armadas, na verdade, o que ele fez foi evitar o flagrante de prisão dentro daquele acampamento que estava ali nos arredores. Ou seja, demonstrou profunda cumplicidade e, além disso, apresentou as armas para poder ameaçar, inclusive, a Polícia Militar do DF e o próprio ministro da Justiça. Armas estas pagas por impostos, meus amigos. Por impostos. Isso descumpre, isso rasga qualquer tipo de função constitucional que as Forças Armadas têm nesse país. Então, quer dizer, o nível de gravidade, você não tem como comparar. Em 2013, por exemplo, eu me recordo, e eu fiquei estarrecido, né? Sim, que houve ocupação e depredação do Itamaraty, por exemplo, e ocupação, acho, de uma das cúpulas do Legislativo, né? Naquele contexto... O movimento vem para a rua. Né, o movimento vem para a rua. E havia, de uma maneira difusa, aí concordando mais uma vez com o Rodrigo, uma pauta de direitos naquele momento. Estava se discutindo naquele momento, nós pegarmos a deflagração dos movimentos de 2013, né, você tinha a discussão sobre a qualidade da circulação e do acesso à cidade. O famoso não é só pelos 20 centavos, isso, etc. Né? Foi em São Começou Paulo, em São Paulo, isso deflagrou. Né? Inclusive,
este ano, 10 anos de 2013. Né? Que, inclusive, é algo que vai arrancar, digamos, mais cabelos da gente que trabalha com análise política esse ano, também vai ter isso. Né? Os 10 anos. A efeméride, né, em junho, né, das jornadas de junho de 2013 e nesse 2023. Então, havia ali um conjunto de pautas difusas sobre direitos, né? E uma discussão, por exemplo, sobre qualidade de serviços públicos, etc. Quer dizer, de alguma maneira, eram manifestantes que tinham algum tipo de ponto da Constituição que estavam justamente defendendo, olha, nós queremos a efetivação desses direitos. Porque esse que é o ponto de uma manifestação democrática. Né? Nós queremos a efetivação desses direitos. E claro que houve a extrapolação, e a extrapolação deriva em crime. Sim. Você depredar o Itamaraty é crime, meu amigo. É patrimônio público. E foi o que você falou, e as reações também foram totalmente diferentes. Completamente diferentes, porque eu, inclusive, eu tenho uma memória, por exemplo, eu estive em grandes manifestações em Brasília, eu estive no governo Fernando Henrique Cardoso, naquilo que foi conhecido como Marcha dos 100 mil. Né? Eu acho que foi em agosto de 98, se não estou errado, ou 99. Depois, até se algum ouvinte quiser depois pesquisar e mandar para a gente, eu até agradeceria. A Marcha dos 100 mil do governo FHC. Eu estava lá. Tinha mais ou menos, eu acho que talvez uns 80 mil manifestantes, 90 mil manifestantes. Ou seja, em Brasília, no dia 8, tinham mais ou menos 4 mil manifestantes, segundo feitos os levantamentos, drone, etc. Nessa ocasião, lá no final dos anos 90, tinha mais ou menos 80 mil pessoas. Eu estava lá. Rapaz, eu me lembro, tinha um cinturão na esplanada dos ministérios, né, de PMs do DF, que inclusive é a força... 26 de agosto de 99. 99, então justamente. Obrigado, Nogueira. Agradece ao Google. Quem não tem memória tem Google. Tem Google. Eu estou com ele aqui e não abro. E eu me lembro que tinha um PM do lado do outro no DF, fora tinha também as Forças Armadas, etc., o pessoal do destacamento de Exército, né, nessa manifestação, que na época eu estava mais ou menos na altura do Ministério da Agricultura, eu pedi para poder comprar um cartão, que na época era cartão de orelhão, não sei se eu denunciei a idade agora fortemente, né, mas da isso. Vida, né, que não morre envelhece. Mas Cláudia é da época da ficha, então... Pois é. Então eu peguei e falei assim, olha, eu vou comprar aí eu um cartão corto o ali. Microfone, a pessoa reclama depois. Pois é. Eu sou ditador, hein? Lá. E o que aconteceu? Eu falei, o PM, né, eu falei assim, com licença, eu vou ali comprar um cartão. Tinha uma banca de revistas ali, na altura do Ministério da Agricultura. Se você passar daqui, eu vou te cobrir de porrada. Eu não ia, eu não estava com coquetel Molotov, não estava fazendo nada. Eu meramente ia comprar um cartão telefônico para poder ligar para minha casa, né? Na época não tinha celular, etc. Sim. Lá em 99. Se eu passasse daquele ponto ali, se eu passasse o cinturão da Polícia Militar, eu ia tomar porrada. Né? Só por isso que você está falando, tem ideia de que ali houve ação da polícia, ali houve ação das autoridades protetoras. O que rapaz, esse ato de 2023, 8 de janeiro, aí você vê os caras aqui, Renato Vasconcelos contextualizando, tentando arrumar meios para contextualizar. Cara, isso não existe o que aconteceu. Isso, bota a cabeça para funcionar, querido. Pelo amor de Deus, bota a cabeça no lugar, bota juízo. Foi tão sério que todos os regimes, praticamente todos os regimes, falei, da direita à esquerda condenaram, porque esse tipo de levante, ele é uma ameaça a qualquer regime político. Qualquer regime político. Exatamente. E aí você tem a suspeita da conivência do governador de Brasília, que já foi afastado. É o Ibanez. O Ibanez Rocha. Você já tem a conivência também do ex-ministro da Defesa de Bolsonaro e era o atual secretário da Defesa de Ibanez, que já está preso. Que tinha sumido e tinha menos de poucos dias viajado já, ou seja, já estava de férias. Vários fatos, vários vídeos que mostram os PMs liberando a entrada do pessoal,
Essa questão dos PMs terem liberado é uma situação assim, ainda que vai. Que ainda tem que ser investigada, porque os caras estavam sob a pressão. Parte, não. Nem todo. Foi muito Assim bem como também não tem todo o exército apoiando isso. Ontem eu vi um vídeo de um militar falando para os caras acampados: gente, vocês vão pedir hoje a intervenção militar e daqui 6 meses, se o exército assumir, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Isso um militar. Vocês vão pedir para voltar ao governo. Vocês vão pedir. Vai faltar pro comida, exército vai faltar sair, tudo. porque vai faltar comida, vai faltar tudo. Na verdade, Vai ser anulado, vai ser isolado e aí. é possível explicar cientificamente, falando de política, né, que é a sua área, essa mobilização por esses grupos de aplicativo de conversa a chegar a esse ponto, isso talvez seria evitado se não houvesse a implantação dessas fakes e da chegada de OVNIs e da chegada de não sei quem, da chegada de um míssil supersônico e tudo que você falava. Esses discursos de ódio plantados ao longo desses 2 meses, né? Praticamente. Na verdade, isso seria bem antes, né? Mas... Não, desde quando o Bolsonaro assumiu, ele implantou isso. Com a questão da colocar em dúvida a urna eletrônica. Que ele ganhou, que os filhos dele ganhou, que os filhos dele ganharam. De novo a eleição, foram reeleitos. Enfim, a mesma urna que ele ganha, ele questiona. Olha, o que se discute que é o ponto que a gente abriu, acho que a minha fala aqui, né, no programa, que é sobre nós temos hoje que nós podemos definir como um ecossistema de informação muito complexo, tá? Ou seja, o que acontece? Há pelo menos talvez desde a eclosão das redes sociais, né? Desde lá de trás, desde o Orkut. Não sei se alguém lembra do Orkut, né? Depois que veio o Facebook e tudo mais, né? Grupos, né, de rede social, isso é um trabalho que vai sendo construído de formiguinha. Né? É que o pessoal conhece mais como Orkut. Aí todo mundo lembra. Quer dizer, Orkut. Eu não lembro porque não é do meu tempo. Exatamente. Não, você é mais jovem do que nós. Mas desde aquele momento, você tem um processo de descentralização da produção de informação. Né? Qual é na época, inclusive, né, eu já estava na universidade, havia uma discussão muito esperançosa em torno disso. Qual era a esperança? Vamos democratizar a produção de informação. Daí, nós vamos ter um empoderamento do cidadão comum, né? E daí você vai ter um aumento da qualidade. Né? Porque, por exemplo, você vai ter, vamos supor, né, a Folha da Manhã. Né? Vamos supor que a Folha da Manhã cometeu um erro, né, algo noticioso, alguma coisa do gênero. Então vai lá, por exemplo, o George, que é cri-cri, vai lá, olha, a Folha da Manhã tal, fez um procedimento tal, equivocado, etc. Já haveria um aumento da qualidade da esfera pública, da informação, etc., a partir disso. Rapaz, essa foi uma das hipóteses mais desmentidas pela realidade nos últimos anos. O que aconteceu, na verdade, foi as redes sociais, elas amplificaram as falhas cognitivas e os problemas culturais, né, amplificaram as neuroses do cidadão comum. Aquele cara que ele vivia paranoico, por exemplo, de trancar a porta da sala da casa dele, ele agora tem um grupo de 50 mil pessoas com o mesmo tipo de paranoia. Entendeu? Então é muito difícil essa discussão que você está colocando, né? Ou seja, como é que a gente lida com isso, né? É muito difícil, nesse momento, você lidar com isso sem que você submeta, mediante legislação e regulação, né, as chamadas Big Techs, né, ou seja, as grandes empresas de tecnologia que estão por trás aí do Facebook, né, do Google, né, do Instagram, né, do TikTok. Twitter também? Twitter, né?
o Elon Musk que o diga, né? Então, quer dizer, nesse momento, o que se espera, Nogueira? Os estragos feitos foram muito profundos, né? Justamente pela disseminação e por você não ter vocês trabalham com jornalismo profissional, você não tem o filtro do editor. O editor, muitas das vezes, é aquele cara que ele é meio que o vigia da torre, né, que trabalha ali na redação, e fala o seguinte: isso aqui é loucura, você não vai publicar isso aqui, não. Ele resguarda a opinião pública, o editor. No caso das redes sociais, não há quem faça esse trabalho, né? E principalmente pela aquela política não, mas pela aquela cultura que se criou, falsa cultura, tipo de que é terra sem lei, né, internet, de você, e aí você achar que, né, porque tipo assim, você não tem um CNPJ, então você acha que pelo fato de você não ter um CNPJ você não vai ser processado, né? Então assim, isso é uma coisa que mudou bastante, mas ainda está bem aquém do que precisa ser. Porque agora a grande questão é o seguinte: é responsabilizar os grandes, que ganham muito dinheiro com isso. E, por exemplo, os caras ganham naquilo que se chama de clickbait, né? Ou seja, você fica clicando ali incessantemente determinadas informações. Aí, nesse sentido, cara, as maiores atrocidades, né, são ali disseminadas, vão circulando e vão gerando receita, por exemplo, para os casos do Facebook. Então, vamos lá, tentando responder essa questão, voltando, né? A Europa está caminhando para um processo de regulação muito severo dessas grandes empresas. Sim, a base de chiadeira de quem acha que regulação é muita intervenção do Estado, etc. Não, é você preservar a sociedade. Porque essa terra de ninguém gerou isso que nós estamos vendo, né, nos Estados Unidos, no Brasil, a Argentina, né, passando por problemas sérios. Não sei se vocês se lembram que o ano passado foi tão louco, mas Cristina Kirchner, por exemplo, foi quase assassinada em público. Uhum. Por Deus, não foi. Pois é, justamente. Foi o sorte. revólver falhou, a pistola falhou na hora. Foi sorte. Né? Nós estamos vivendo esse planeta, né, em que você tem o fomento à violência política muito fortemente derivado justamente da ação indiscriminada em redes sociais. Então, qual é o ponto? Regular, responsabilizar, sim, criminalizar, né, quem justamente entra no campo do discurso de ódio, tá? E além disso, você ir, no caso do jornalismo, o jornalismo tem um trabalho importantíssimo. Uma pena que eu acho que nem todos compreenderam isso, não estou fazendo nenhuma crítica direcionada a ninguém. Né? Não, tem um jornalista que, que estava lá na ação de colocar a bomba no tal do caminhão tanque. Pois é. Um jornalista. O jornalismo profissional tem um papel fundamental na recuperação da opinião pública brasileira, e não somente no Brasil, mas no mundo. Tá? E além disso, nós tirarmos, sim, pessoas que se valem de informações de qualidade duvidosa, para dizer o mínimo, de processos de tomada de decisão. Você não tem como colocar para tomar decisões que impactam a vida de pessoas, que pode ser desde uma escola, sei lá, com 100 alunos, né, até políticas de impacto nacional, pessoas que trabalham com informação de má qualidade. Não faz sentido, porque, em última instância, estamos perdendo todos. Por exemplo, a volta da poliomielite, a volta de doenças que haviam sido erradicadas por conta de uma campanha de desinformação no âmbito das vacinas. Absurdo. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Isso tem que ser criminalizado. Isso não é liberdade de expressão. Exatamente isso. Quando você produz justamente danos coletivos. Ou seja, você alijar esses grupos, né, de tomarem decisões, você aumentar a qualidade e o rigor da circulação de informações, você responsabilizar as grandes empresas de comunicação, as big techs,
né, nas redes sociais, etc. Nós temos somente esses caminhos. Agora, vai fazer no instalar de dedos? Não. Não. É um trabalho de médio prazo. Porque o que nós estamos vendo no Brasil nesse momento é muito parecido com o que aconteceu no pós-eleição norte-americana, né? Depois que o Biden assumiu, né, e etc. Você tem grupos extremamente radicalizados e continuam atuando na sociedade norte-americana, tal qual o nosso caso. O 8 de janeiro não produziu o processo de pulverização desses grupos. Não. Eles continuam atuando orgulhosamente, inclusive no espaço público. Sim. E foi engraçado, assim, não engraçado, porque é trágico, né, para dizer. Que depois de tudo que aconteceu em Brasília, aí tentaram ainda fazer um movimento, né, mais um movimento lá, mais um ato lá em Brasília. E aí sim você viu o que você falou dessa imagem, né, da polícia toda com aquele cinturão, foram mais de não sei quantas viaturas, e mesmo assim 3 pessoas foram. Foram, mas é que tá. Mas essas 3 pessoas, talvez, elas, né, beiram a falta de noção ao ponto de ir lá. Mas a gente sabe que. Você é generoso. Não, mas assim, você imagina que essas 3 pessoas, elas tiveram essa coragem de ir lá, né, vamos dizer assim, por falta de conhecimento do que poderia acontecer, sei lá. Mas quantas pessoas ainda estão alimentando isso? Eu estou falando porque essa semana mesmo eu recebi um vídeo referente, porque eu falei de 2013 e 2017, os dois que o Bolsonaro citou. 13 e 17. 2013 e 2017. Porque as pessoas estão falando, comparando essas datas ao que aconteceu. E foi o que você falou, por exemplo, né, não foi só pelos 20 centavos, era a questão das passagens, foi o que motivou, uma coisa em transporte, está na Constituição. 2017 foi por conta da reforma trabalhista, que é outra coisa também. Tipo assim, ninguém estava indo para lá para querer tirar do poder. Inclusive, reforma trabalhista que produziu uma diminuição muito forte, muito expressiva da massa salarial brasileira. Os trabalhadores ganham menos depois da reforma. Sim, então assim, são situações muito específicas que foram colocadas num contexto, aí estão botando vídeos. Aí quando você vai procurar, eu fui procurar dados até para ver, por exemplo, tem um relatório, Protesto Brasil 2013, produzido pela ONG Internacional de Direitos Humanos, artigo 19, contabilizou naquela ocasião 900 pessoas feridas que estavam participando do protesto. Não eram os policiais, não, assim, também incluíram policiais, mas 900 pessoas feridas, foram 2.608 manifestantes presos, 117 profissionais de imprensa agredidos, que é uma outra coisa que, né, que a gente viu voltar a acontecer também. Da reforma, né, que foi contra a reforma em 2017, foram pelo menos 49 pessoas feridas, um manifestante foi baleado e um outro teve a mão decepada durante as ações. Ou seja, a gente não está dizendo que isso aqui é legal não, tá, gente? Mas só para você ver a reação, que foi totalmente diferente. Houve uma reação, não foi uma coisa... Uma tentativa de conter aquela manifestação. Dessa vez... Que, aliás... Diga-se de passagem, invasão nenhuma tem justificativa. Não a tem. partir de quando invade, tem aqui em Campos, teve uma ocupação da Secretaria de Educação, um departamento da Secretaria de Educação do Estado. Eu nunca tratei como ocupação. Para mim é invasão. Esses termos, essas coisas de tentar minimizar esse negócio que me irrita muito. Porque os professores ocuparam ali. Não, os professores invadiram ali. Ali é um patrimônio público. Mas mas sendo público é do público, mas não é... né? Mas não lhe dá o direito de você invadir e de quebrar, muito menos quebrar. Então, quebrar não. Só que naquela a ocupação é algo que... Eu não concordo com ocupação, com invasão, não concordo com fechamento de estrada, de BR, de rua. Isso para mim é canalice, isso é coisa de pilantra, porque você não pode, já que você quer tanto o direito de ir e vir, você não pode interromper o direito de ir e vir dos outros. E para fechar, Rodrigo, mesmo esses atos de 2017, comentado e lembrado muito bem pelo George, você também, eles tinham um motivo de ser... na medida que não envolve violência, desde que a manifestação seja motivo constitucional. Agora, qual é o motivo de todo o ato terrorístico no dia 8? Motivo nenhum. Mas eis a discussão, né? Porque quais são as motivações do 8 de janeiro?
né? Eis a grande discussão. É possível responder isso, Jorge? É possível. Então, é possível começar uns caminhos, né? É verdade, sim. Eu acho que a gente pode, pela hora, né? Fazer um intervalo aqui. Fazer um intervalo e a gente volta para ele responder isso. Eu também queria deixar, depois sobre o 8 ainda, já perguntei isso, que muitas vezes a democracia sai fortalecida depois do que aconteceu. E a gente sabe que realmente a democracia, pela união dos poderes, pelo que a gente viu, realmente houve sim uma reação rápida, talvez, né, não talvez tivesse sido antes, né, ou seja, uma coisa preventiva de mostrar essa união, talvez tivesse, mas também, acho que também não deu nem tempo, né, porque a gente viveu tanto essa divisão dos poderes no último governo, principalmente da questão do judiciário ser algo tão danoso ao governo, né, demonstrava ser tão danoso ao governo, uma imagem que foi construída até na personificação do Alexandre de Moraes, né, que eu acho que é algumas coisas também muito equivocadas, na minha opinião, hoje em relação ao STF, essa personificação de uma pessoa, né, o Alexandre de Moraes, Xandão, essas coisas assim que também acho complicado, até porque é uma corte, e eu acho que a gente precisava desse fortalecimento, dessa união, por mais que ela tenha visto depois de um ato tão escabroso como esse, mas, por outro lado, eu vejo que as pessoas ainda não estão convencidas ainda que há esse fortalecimento da democracia. Eu vou pedir que o Jorge depois fale sobre isso, né, como ele avalia isso, porque não basta só ir lá, andar de braço dado, atravessar a Praça dos Três Poderes, que não é isso que vai fazer com que as pessoas entendam que a democracia está fortalecida. E nem as reações também do mundo também não é isso. A gente precisa de uma educação, como ele falou, né, não só na formação de opinião pública, mas também do que é a democracia. Eu acho que ele pode falar muito bem sobre isso logo depois do intervalo. E a nossa gloriosa Enel está aqui fazendo a sua mídia com a gente, né? Está dando pique de luz aqui o tempo todo. No break é que está segurando, vocês devem ter percebido talvez alguma, mas está desde ontem assim. Naturalmente algum cachorro fez pipi no poste ali, aí deu problema. É desse jeito, o nível é exatamente assim. Mas não requer nenhum protesto. Olha, é só uma ação. Estão derrubando as torres aí, ó. Derrubando as torres, agora é essa, né? Estão derrubando torre em tudo que é lugar. Tá mesmo? Foi apurado aquilo? Existe investigação também. Não são umas coisas, né? Bom, tem muita pergunta para o George, tem muito questionamento para a gente fazer, botar essa cabeça para funcionar. Enquanto a gente toma um café, você continue ligado no Folha no Ar. Hoje, 18 de janeiro, 10 dias após aí aquela tragédia desse ato terrorista em Brasília, e a gente volta com o professor Jorge Coutinho, cientista político e professor da UF, em instantes. O oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.